diz assim. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém? A igreja pode acertar. Muito hoje já foi dito, né? Já foi falado sobre o nosso Salvador. Foi cantado também, porque nós podemos nos alegrar sim com o nascimento do Senhor Jesus. Oh, glórias, aleluia. Nós podemos e devemos nos lembrar que o nosso Deus, Ele nasceu. E Ele nasceu tão somente por um ato de amor. Um ato maravilhoso. E eu gostaria de compartilhar, antes de começarmos a falar um pouco mais, porque muito já foi dito, eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem. Aleluia. O Salvador nasceu. E ela também, essa mensagem é baseada em Lucas 2:11. E diz assim: José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, a fim de se alistarem. A profecia precisava cumprir-se. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar com o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel. Essa era a profecia sobre Belém. Está lá em Malaquias 5:2. Quando José e Maria chegaram a Belém, a casa do pão, não havia lugar para Jesus, que era o pão da vida. Isso mesmo, Belém significa casa do pão. E aí Jesus, os seus pais não encontraram lugar. Não havia lugar para Jesus, o pão da vida, nascer. Então ele nasceu numa estrebaria, um lugar onde os animais eram recolhidos à noite. O Salvador do mundo, o Cordeiro de Deus, nasceu num berço de palha e não num berço de ouro. Naquela noite memorável de Natal, o anjo de Deus proclamou aos pastores que estavam no campo: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para o todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A vinda de Jesus ao mundo é a mensagem do céu, que expulsa o medo e entroniza a alegria. Deus invadiu a história, trazendo salvação aos perdidos, libertação aos cativos e paz aos aflitos. Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Senhor dos senhores, o Rei que se fez servo, o Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, o transcendente se fez imanente, aquele que nem o céu dos céus pode conter, nasceu numa manjedoura. Ele veio por amor, veio para cumprir o propósito do Pai, veio para dar sua vida em seu resgate, para que por sua morte você e eu tenhamos a vida eterna. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Amém. É por isso que podemos sim comemorar o Natal, porque não nasceu um menino simplesmente, nasceu um menino do fruto do amor incomparável, que foi do amor de Deus para os homens, e nasceu o Salvador. Alegremos-nos sim no Natal e lembremos que o Senhor Jesus veio ao mundo, veio como homem, veio com as limitações de homem, sendo Ele mesmo Deus, para que ao seu sofrimento pudesse nos proporcionar a salvação eterna. Amém? Louvado e agradecido seja o nome do nosso Deus maravilhoso. Que Deus aplique em nossos corações a mensagem que Ele preparou para essa noite. Minha filha me mostrou na internet
uma mensagem que falava assim: alguns motivos para não se comemorar o Natal. Falava que o nosso Deus não pediu para nós comemorarmos o nascimento. É verdade. Ele não fala assim: lembre-se de mim com o nascimento. Ele fala disso com a sua morte. Também fala outro motivo, que essa não é a verdadeira data do nascimento de Cristo. Antes, a gente até acreditava quando era pequenininho. Mas muitos livros de estudo já nos mostram que essa é uma data simbólica. Por quê? Porque quando a Bíblia nos relata o nascimento de Cristo, ela fala de alguns sinais, de um céu que dava para ver uma estrela brilhante e maravilhosa. E nessa época em Jerusalém, a semana, tem uns 15 dias, passou Jerusalém, linda e coberta de neve. O céu encoberto. Então o céu não está tão aberto como é relatado na Bíblia. Aí alguns tentam colocar, tentam tirar a glória do nascimento, porque essa não é a data específica. Não se escandalizem não é a data específica não. Essa data ela foi colocada mais ou menos em 306 a 337 por Constantino. Mas ela foi colocada para que possamos comemorar o nascimento do nosso Salvador. Ainda que não seja a data específica, nós não podemos esquecer a grandeza desse nascimento. A Bíblia manda nos lembrarmos da morte, fazendo a ceia, e nós fazemos, não é verdade? E nós nos lembramos do sacrifício do nosso Deus. Mas como teria morte e ressurreição se não houvesse o nascimento? Se o nosso Deus Todo-Poderoso não tivesse nos dado por amor incondicional o seu Filho para nascer? O nascimento de Cristo começou a brotar toda a esperança. Nasceu com Ele, como já foi dito aqui pelo Ministério de Louvor, nasceu o Salvador, nasceu a esperança do homem novamente. Porque o homem, ele estava separado de Deus. Pelas próprias pernas o homem caminhou por este caminho. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso, através do nascimento do seu Filho amado, Ele nos restaurou a aliança. E podemos nos alegrar porque os anjos se alegraram com o nascimento do menino. Porque não era um simples menino. Ele nascia assim, de forma simples. Não envolto a luxos, mas nascia humildemente para mostrar que a maior grandeza não era o ouro e a prata terrena, mas sim o amor que Deus depositava sobre nós, nos trazendo o seu Filho para nos salvar. Então não importava o berço, o preço do berço, importava sim a criança que nascia, o Deus Todo-Poderoso que se fazia homem, para que a nova aliança fosse estabelecida com o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Que a gente possa estar percebendo que alegrar-se com o Natal é reconhecer que o nosso Deus nos amou. E o nosso Deus, em prova de amor, nos fez nascer o Salvador, que é Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. E na mensagem, falando da casa do pão, Jesus, seus pais bateram de porta em porta. Não acharam lugar. Não tinham lugar para receber o Salvador, para receber o menino. Belém, significando casa do pão, não tinha lugar para receber o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Mas mesmo não tendo lugar, mesmo nascendo num lugar recluso, nasceu o Salvador. Aleluia. E mesmo assim, ele foi
adorado. Ele foi reverenciado no seu momento de nascer. Ele foi reverenciado pela natureza, porque ali ele nasceu no meio dos animais. E a natureza pôde contemplar mais uma vez o Deus Todo-Poderoso que havia criado. Ele nasceu e foi contemplado pela natureza. Os animais estavam ali presentes. Também foi contemplado pelos homens, porque os anjos anunciaram com alegria aos pastores que vigiavam. Tem uma boa nova de alegria para te dizer, eles disseram. Nasceu um Salvador e Senhor. Nasceu, e eles foram contemplar esse nascimento, e eles puderam ver o menino envolto em faixas e deitado numa manjedoura. E ali eles sentiram a presença maravilhosa daquele que tem todo o poder. Mesmo não tendo lugar para nascer, Jesus nasceu. Porque não importava se abriria ou não a porta para ele. Ele era Deus, e ele viria, e ele reinaria como reina até hoje. Também ele foi contemplado e adorado por reis. E reis que não eram judeus, que devotavam a sua crença em outras coisas, na astrologia, como os reis magos. Na Bíblia fala de 3, mas quando a gente estuda, não é especificamente 3, não se sabe quantos foram se alegrar com aquela estrela e reverenciar, que realmente presenciar o nascimento do Salvador, como dizia a profecia. E ali, como foi dito hoje, se dobraram, se prostraram diante do Deus Todo-Poderoso, ainda como menino, mas se prostraram, porque creram que nascia um Salvador. E hoje, por causa desse nascimento, muitos têm dobrado seus joelhos e muitos têm reconhecido a majestade do nosso Senhor Jesus. Não foi um simples menino que nasceu, foi o nosso Deus. E Ele vai ainda ser o responsável por todo o joelho da terra se dobrando e se prostrando, reconhecendo a sua majestade. Sim, quem crer nisso, que todo joelho se dobrará. Aleluia. Porque nasceu o Salvador. Hoje ele não é mais menino e nem está entre nós em corpo, mas ele veio em corpo, nasceu, cresceu, nos ensinou, proclamou a palavra do Senhor, nos mostrou o caminho que nós devemos seguir. E hoje nós podemos nos alegrar, porque o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está sentado à direita de Deus Pai. E hoje Ele é o nosso advogado, mas um dia virá julgar. E todo aquele que não cria vai sim se dobrar e reverenciar, mesmo que não queira, ao Deus Todo-Poderoso, ao pão da vida que nasceu um dia para nos dar a salvação. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Em Belém não tinha lugar para o pão da vida. Quantos lares hoje não tem lugar para o pão da vida? Quantas casas hoje, quantas vidas não se abrem para que nosso Senhor Jesus nasça espiritualmente e cresça neste lar? Ontem foi falado lá na sede que não tinha lugar para Jesus, mas hoje muitos lugares também não tem Jesus. E é por isso que o Senhor nos separa, nós que já recebemos Ele, que abrimos nossa casa, que sabemos que Ele nasceu e que hoje Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele quer que nós nos acheguemos mais a Ele, para que possamos levá-lo
a esses lares que estão sem Ele. É muito triste. Deve ter sido triste para José e Maria ver que não tinha lugar para o seu filho nascer. E hoje também é triste a gente ver uma casa, um lugar, um ambiente de trabalho que Jesus ainda não nasceu. Vamos levar ao Senhor Jesus essa boa nova que há mais de 2000 anos foi levada aos pastores naquela noite de lua, onde tinha estrelas e a estrela maior que guiou os pastores. Vamos nos permitir ser usados para levar essa boa nova a esses lares que ainda não deixaram o nosso Senhor nascer. Vamos fazer esse compromisso. Todo final de ano a gente faz um compromisso, não é verdade? De mudança, de transformação. Vamos tentar, mais uma vez, nos preparar mais ainda para, se já levamos esse ano o Senhor Jesus para algum lar que não tinha recebido, vamos nos preparar para no ano que vem levá-lo para outros lares que precisa perceber que Ele nasceu o Salvador. O próprio Jesus, Ele nos convida a nascer. Depois que Ele nasceu, que Ele caminhou, Ele nos disse lá em João 3:5, Ele nos disse e nos convidou a nascer de novo. E Ele disse: em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não verá o reino dos céus. Nós precisamos nos lembrar do nascimento de Cristo e nos lembrar que Ele nasceu e que Ele caminhou e que mesmo depois de adulto, Ele nos lembrou que o nascimento é importante para todo cristão. O nascimento, o nascer de novo é importante para a nossa vida, para o que é crente em Cristo Jesus. O Cristo, o nosso Deus, ao nascer, quer que nós nasçamos de novo. E nascer de novo é dar chance ao nosso Deus, que nos criou, nos recriar novamente, nos fazer novas criaturas, apagar todas as ações do tempo na nossa vida e nos transformar, nos fazer meninos e nos transformar em filhos. O nascimento de Jesus é muito mais do que aquele ato de um menino nascer e ser alimentado por sua mãe. Ele nos proporciona um nascimento ainda hoje, mais de 2000 anos depois. Por isso nós podemos nos alegrar sim com o nascimento do nosso Deus Todo-Poderoso. Podemos nos alegrar com o nascimento dele, porque com o nascimento do Senhor nós nos proporcionamos a ser restaurados. Nosso Deus prometeu antes de Cristo nascer, lá em Jeremias 30:17, que Ele restauraria a nossa saúde e curaria todas as nossas chagas. Aceitar o Filho de Deus é permitir ser restaurado, ser curado, ter as feridas cicatrizadas e as cicatrizes tão somente amenizadas, de forma que aquela ferida não traga mais lembranças de dores, e sim de alegria, de renovo e de um novo nascimento. Agora precisamos nos atentar à palavra do Senhor. Nascer de novo é também transformar-nos. A gente às vezes diz aí que todo mundo quer o abençoador. Todo mundo quer a bênção, mas o abençoador não quer receber, não é verdade? É muito comum o mundo se alegrar com o Salvador que nasceu, mas ele esquece que para nós nascermos de novo, nós precisamos também receber o Salvador como Senhor. Porque quando o anjo anunciou que nasceu o Salvador, ele falou: nasceu o Salvador, o Cristo e o Senhor. E
Então, alegrarmos com o Salvador, com aquele que vai nos dar a salvação eterna, é importante. E é importante que sabermos que o Salvador é o nosso Senhor. E devemos sim respeitar e obedecer e buscar o seu senhorio para as nossas vidas. E buscar o seu senhorio para as nossas vidas é receber em obediência as suas leis e aquilo que ele nos determina para que possamos sim ganhar o reino dos céus. Amém? Receber o Salvador é saber que Cristo é o ungido e é o nosso Senhor. Para finalizar, que hoje já foi muito falado sobre o nosso Deus maravilhoso, nós podemos nos lembrar dos presentes que o Senhor nos deu. A gente fica nessa época almejando por presentes, que é bom. Almejando com o que vai ganhar, que é bom. E algumas lojas até fazem promoções e a gente fica, compra e deposita o cupom querendo ganhar. Mas esquecemos que o aniversariante do dia, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, Ele nasceu e nos presenteou com o melhor. Melhor presente recebemos do nosso Senhor. Melhor presente recebemos daquele que aniversaria hoje, que é o nosso Deus maravilhoso. Aleluia, Deus. Ele nos presenteou com a salvação, com a redenção dos homens, através do seu nascimento, que ele nasceu, depois morreu e ressuscitou. E quando ele morreu, ele rasgou o véu, nos religando novamente a Deus. Que presente mais maravilhoso que esses que já recebemos. E se estamos aqui no Natal, é porque mais um ano o Senhor Deus nos sustentou na presença dele. Já fomos presenteados. Já tivemos o melhor. E quantos ganham presentes maravilhosos? Quantos ganham presentes que nós não podemos comprar no valor do mundo, mas eles não ganham a salvação, porque não contemplam o aniversariante como Senhor e Salvador. Quantos podem estar almejando agora ganhar a Mega Sena? E quantos que ganharam a Mega Sena e tiveram a vida ceifada por aqueles que ambicionaram o seu reino? Mas nosso presente, ainda que tenhamos a nossa vida ceifada, ninguém nos tira, porque se perseverarmos até o fim, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o nosso presente de salvação, ninguém pode nos tirar, porque foi o nosso Deus que nos deu. Isso é o melhor presente. E é muito bom estarmos aqui, porque isso prova que estamos ainda guardando o presente que ganhamos do nosso Deus maravilhoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nos alegrar com o nascimento de Cristo, sim. De que maneira? Não comemorando com festas pagãs, com festas vãs, nem devotando a atenção, nem almejando receber de outro que não seja o Senhor Jesus. Mas podemos comemorar colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar, desejando o Salvador, mas se curvando ao senhorio dele, nos colocando em posição de sermos transformados por ele, permitindo sermos transformados pela água e pelo Espírito, e assim anunciar aos quatro cantos do seu nascimento, a sua vida, a sua morte e ressurreição. Amém? Mostrando através das ações que podemos nascer de novo com ele e permitirmos o Espírito Santo do Senhor nos transformar e nos colocar uma vida nova diante de todos. Amém?
Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra foi breve, mas eu creio que nosso Deus já falou muito aqui nesta noite. Já cantamos maravilhas sobre o nosso Deus. E vamos, agora, nesse momento, antes de passar para o pastor, vamos orar agradecendo ao nosso Deus, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Porque nós estamos aqui, contemplando o aniversário dele, anos e anos depois, na mesma alegria que acho que os pastores receberam ele quando nasceu. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecermos. Senhor.